Oiê, bom dia. Resolvi abrir essa live aqui agora porque eu estava lendo um texto aqui e esse texto tocou muito no meu coração e é algo que Deus já vem falado para mim. Eu queria compartilhar com vocês sobre isso, tá? Para que vocês escutam, para que vocês acatam. Eu não sei de qual religião você é, você que está me assistindo, mas eu sou evangélica e eu quero trazer um pouquinho desse texto que eu li aqui para vocês meditarem nesse sábado de hoje, tá? Para que vocês aprendam um pouquinho e meditarem. Eu tô lendo aqui o texto de Atos, capítulo 4. Ontem eu li o capítulo 3 e tá naquela passagem em que Pedro, ele curou uma pessoa, né? Ele curou uma pessoa lá em frente o templo com os sacerdotes. E aqui está no momento em que o Pedro e João ficou perante o Sinédrio. Por quê? Porque os sacerdotes não gostaram do que Pedro fez, da cura, e eles foram questionar Pedro, né? O que ele estava fazendo, e Pedro falou que era em nome de Jesus que eles estavam fazendo, que eles fizeram aquela cura, tudo. Mas os sacerdotes, eles não gostavam de Jesus, foram eles que crucificaram Jesus. E tem um versículo aqui que me chamou a atenção, que foi versículo 19, que diz assim: os sacerdotes, eles haviam questionado muito Pedro, e eles falaram para Pedro não falar mais de Jesus, não curar mais, não fazer mais esse tipo de coisa, porque não estava de acordo com as normas, né, judaicas e tudo. E Pedro falou o seguinte, ele respondeu: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aí, depois, ameaçando-os mais ainda, o soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo. Então, os sacerdotes, depois que ele falou isso, eles soltaram Pedro e João, porque não viram por que castigar eles. Mas esse versículo Pedro fala: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E certo dia, eu estava indo para uma cidade aqui próxima e trabalhar, né, na enfermagem, trabalhar num plantão, e é 2 horas de viagem, eu sozinha no carro, e eu estava passando e eu orando muito, eu estava muito atribulada com muitas coisas que estavam acontecendo, e eu orando e conversando com Deus dentro daquele carro, sabe, eu e Deus apenas, e chorando e falando: meu Deus, o que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça nessa situação? Onde o Senhor quer que eu chegue? O que o Senhor quer? Qual que é o meu propósito? E eu, naquele momento de oração e dirigindo, não sei se vocês já passaram por isso, no momento dentro do carro, sozinha, dirigindo e conversando com Deus. E eu senti Deus falando comigo. E foi quando Deus me disse apenas uma coisa. Ele me disse assim, que apenas fale de mim. E eu, por muito tempo, desde quando eu tive a minha filha, ela é especial, ela tem microcefalia, ela tem síndrome de Crouzon. Eu sempre pensei assim, minha filha, quando andar, eu vou fazer um culto e vou agradecer a Deus. Eu vou dar testemunho. Minha filha, quando falar, eu vou dar testemunho de Deus. E eu sempre pensava assim. E depois desse dia, eu comecei a observar. Hoje a minha filha não fala, minha filha não anda ainda. Mas Deus tocou no meu coração, tipo, por que você tem que esperar a sua filha andar? Por que você tem que esperar a sua filha falar para falar de mim? Por quê? Sendo que Deus age nas pequenas coisas. Deus age nos detalhes e nós precisamos glorificar a Ele mesmo em meio às dificuldades. Eu não tenho que esperar um milagre para falar dele. Eu não tenho que esperar tá tudo perfeito para falar do meu Deus. E eu tô aqui para falar com vocês sobre isso. Que hoje Deus tem transformado a minha vida cada dia mais.
por mais que eu cresci na igreja, cresci ouvindo os princípios, mas quanto mais a gente vai crescendo, quanto mais a gente vai estudando, vai lendo a palavra, mais a gente vai aprendendo e Deus vai nos ensinando. E eu falo que hoje Deus tem me ensinado muito. E não é no meio da bonança, é no meio das dificuldades. E Deus disse, apenas fale de mim. E sempre que eu tiver a oportunidade, eu estarei aqui, falando dele, falando das maravilhas que ele tem feito. E depois que eu comecei a buscar a Deus, depois que eu comecei a colocar ele em primeiro lugar, como diz lá em Mateus, lá tem um versículo que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo é meu lema. Por quê? Porque quando a gente busca Deus em primeiro lugar, tudo nos é acrescentado. Tudo. Tá, gente? Mas não é que Deus vai prometer assim, que você vai ser rico, que você... Não. Você vai ter paz. Você vai ter felicidade. Você vai ser bem-sucedido, mas não em questão financeira, tá? Então, Deus promete maravilhas porque Ele é o dono do mundo. Mas Ele só pede que nós obedecemos a Ele. Apenas fale dele, dos pequenos detalhes, das pequenas coisas que Ele faz. Olha, o sol está brilhando aqui agora. Isso é Deus. Deus manda o sol, Deus manda tudo. E eu falo assim que no mês passado eu tive muitas bênçãos que Deus me deu. Depois dessa minha mudança de atitude, mudança de colocar Ele em primeiro lugar. E era bênçãos que eu já tinha entregado, assim. Eu imaginei que eu nem ia conseguir nada disso, porque eu já tinha desistido. Uma foi a aposentadoria da minha filha, que eu achei que não ia conseguir mais nada, que eu já tinha desistido. E do nada minha advogada ligou e falou que tinha dado certo a aposentadoria dela e hoje ela tem o benefício dela, de direito dela. Isso foi Deus, não foi eu, porque eu já tinha corrido atrás. É lógico que eu fiz a minha parte, mas ano passado a minha advogada ligou e falou assim que não aceitaram, não deu certo, a gente vai ter que dar entrada de novo. E eu não tinha dado entrada, assim, não tinha pedido para ela dar entrada. Então a aposentadoria veio de mão beijada. A outra coisa foi minha transferência, que eu trabalhava na outra cidade, 150 quilômetros daqui, e pedi a transferência para o meu município. Então, gente, o sol tá bem na minha cara. A outra foi a minha transferência, que eu também já tinha desistido, achei que não ia dar certo e Deus me entregou. Então, Deus nos abençoa passo a passo. Deus nos abençoa das coisas mais extraordinárias que a gente nem imagina. E a gente não precisa esperar um milagre para falar de Deus, para falar os benefícios dele na nossa vida. Então, gente, o que eu quero deixar aqui para vocês? Apenas busque, apenas obedeça a Deus, apenas coloque Ele em primeiro lugar. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente abre mão de muitas coisas na nossa vida, tá? A gente precisa, quando Deus está em primeiro lugar, o dinheiro não está em primeiro lugar, o meu filho não está em primeiro lugar. É Deus, é obedecer. Será que isso que eu estou fazendo é da vontade de Deus? Será que isso que eu vou fazer, Deus quer que eu faça dessa forma? Será que isso que eu estou fazendo hoje, eu estou obedecendo a Deus? É sobre isso, pensar sobre todas essas questões. Gente, muito obrigada. Eu queria trazer essa mensagem para vocês hoje, refletirem nesse sábado maravilhoso, tá? Apenas agradeça, apenas fale de Deus o tempo todo, porque Ele é o dono de tudo. Fale os seus testemunhos de vida, fale as maravilhas que Ele faz na sua vida. Mas a minha vida não tem maravilha nenhuma, eu tô no fundo do poço, eu não sei o que fazer. Deus não está comigo.
Será? Às vezes, quando a gente está no fundo do poço, a gente só quer olhar para baixo. E para baixo você não encontra Deus. Para baixo você só se afunda mais, só se afunda mais. Olhe para cima e saiba que existe um Deus, que Ele está disposto a te ajudar, está disposto a te levantar. Eu já estive no fundo do poço, já estive. E fácil nunca foi, mas Deus me sustentou. Deus me sustentou, me ergueu e está me erguendo cada dia. E é um processo de aprendizado, é um processo de intimidade com Deus. E quando você começa a olhar para Deus, os seus fardos vão ficando mais leve. Tudo vai ficando mais leve na sua vida. Se você quiser alguma ajuda, qualquer coisa me chama, que a gente pode conversar e eu posso tentar te ajudar também nessa questão. Mas essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Essa live vai ficar gravada para vocês acompanharem, para vocês assistirem mais. Meninas, obrigada porque vocês me escutaram aqui hoje. E deixo essa mensagem para vocês. Busque a Deus em primeiro lugar para que o seu fardo fique mais leve. Beijo, bom dia.